Boa tarde a todos e a todas. Mais um programa Reflexão e Ação. CBTV, uma emissora aqui junto com você para fazermos uma reflexão do dia a dia, de assuntos pertinentes. É muito bom estarmos juntos mais uma tarde com vocês. Na semana passada eu falei um pouquinho com vocês sobre psicomotricidade, né? O que nós temos de emoção com o nosso corpo, nossa parte afetiva, a nossa parte corporal, dos movimentos psicomotores e tudo aquilo que eu tive lá da minha aprendizagem de uma infância, de uma pré-adolescência, de brincadeiras, de auditivas, uma percepção auditiva, uma percepção visual, a percepção da fala, a percepção da sua autonomia, do saber esperar, do saber o seu posicionamento corporal ante ao espaço adequado. Então eu coloquei aqui, remeti algumas brincadeiras antigas, não sei se vocês lembram, quando eu falei assim, pensa em 5 brincadeiras antigas aí que vocês faziam enquanto crianças, mas que não éramos direcionados na época. Hoje é uma ciência, é uma matéria, a psicomotricidade, ela entra dentro da educação, nas escolas, mas ela ainda é direcionada. Eu estou remetendo a um pouco daquilo que nós tínhamos enquanto não era direcionado. A própria criança fazia as suas regras e tinha a sua atenção, a sua percepção, a sua visão de corpo. É o que eu falo que hoje nós temos uma visão do nosso corpo e a nossa alma, o nosso sentimento e o nosso corpo. Nesse sentido, hoje eu vou fazer uma alusão, não anteriormente quando eu falei de corpo e alma, porque eu ainda estou preparando esse conteúdo, mas para a nossa educação inclusiva, que é o que eu estou sendo muito, tendo uma percepção muito grande dessa necessidade do que é educação inclusiva, que entra dentro da psicomotricidade, mas eu vou dar uma outra maquiagem nesse tema da inclusão. Vou falar um pouquinho dessa inclusão dentro da psicomotricidade, daquilo que eu me incluo, que é uma educação de inclusão dentro daquilo que eu tenho de mente, corpo e a minha atuação. Pode ser dentro da escola, na família, com os pais, com os cuidadores, enfim. São para todos, né? Desde 8 a 80, quando eu falo, né? Desde 8 meses a 80, porque nós precisamos dessa percepção corporal daquilo que é o meu afetivo, daquilo que é a minha percepção e daquilo que eu tenho como entendimento daquilo que eu preciso do meu corpo dentro das normativas. Mas o que são normativas? O que é o normal, entre aspas? Por que eu preciso tanto essa adequação ante a um coletivo? Quando fala-se da parte de psicomotricidade, nós entramos muito nessa parte da educação inclusiva. Eu falo que a inclusão ela é feita. Criança faz a inclusão normalmente, viu, gente? As crianças, elas se ajudam, mesmo nas brincadeiras, elas percebem, elas sabem quando alguém tem a dificuldade, elas são proativas, elas são gentis. E essa aprendizagem vem um pouquinho do auditivo, do que as pessoas estão percebendo um pouquinho, não é? Mas o que eu sempre participei de escola, meu ambiente escolar, foram mais de 30 anos aí nessa experiência, daquilo que eu preciso de entender as diferenças. Na parte da psicomotricidade, eu sou diferente em quê? Em que momento, olha só a reflexão para a sua ação, em que momento você percebe que você é diferente? E por que você se sente diferente? Por que você não está dentro da normativa? Que normativa é essa? Quem impõe essa normativa? Qual é o teu aspecto que você não consegue ver-se de uma forma completa? Está sempre incompleto. Ai, meu cabelo está incompleto, meu nariz está incompleto, minha sobrancelha está incompleto, meu corpo está incompleto. Em que momento do teu autoconhecimento você está percebendo que você não está completo dentro de uma normativa pré-estabelecida, mas estabelecida por quem, como e por quê? E qual que é a angústia que isso torna? Acaba tornando-se algo que pese para você. Aí entra corpo e alma. Aquilo que você não consegue ter a sua própria percepção, que causa um incômodo,
mas é um incômodo causado por você ou ao seu redor que causou aquele incômodo. A educação inclusiva, tanto é a sua inclusão, é algo que está em você ou algo que o seu entorno deixou com que você sentisse que você não está dentro daqueles padrões. Então, a educação inclusiva e a inclusão pessoal dentro da sua psicomotricidade, dentro do seu entendimento de corpo e alma, ela passa primeiramente pelo seu crivo, pela sua própria visão. Então, aquilo que eu vejo em mim e que o outro precisa perceber. Então, se eu tenho uma autoestima elevada, se eu me amo, o outro também vai ter uma percepção, puxa, nada impede, né? Como diz Karnal, o veneno, ele só faz efeito se você tomá-lo, não é? Então, as pessoas, o que disserem de você, só vai fazer efeito se você realmente acreditar naquilo. Então, nem sempre aquilo que as pessoas estão ao teu redor percebendo não pode fazer alguma diferença para você. E eu encontro muitos jovens, adolescentes, crianças até, que a percepção de um mundo está tão arraigada agora que incomoda. Vou falar de uma experiência. Eu tive a experiência de uma criança no primeiro ano. O ano passado eu voltei a algumas aulas e eu fui tirar uma foto das crianças, 6 aninhos, gente. Né? Você não tem. As crianças hoje elas não têm tanta essa percepção. Mas eu tive uma aluninha que ela percebeu que estava, né, todo mundo fazendo pose para tirar foto e fazendo. Ela foi e murchou a barriga assim. Eu falei assim, como assim? Por que você está fazendo isso? Ela, não, eu tô muito gordinha. Ninguém tinha falado nada com ela. Ninguém. Não tínhamos tocado nesse assunto. Ninguém. Só era para fazer a pose. E eu percebi, eu falei, mas o que te incomoda? Ah, eu tenho muita barriga. Eu falei assim, mas todo mundo tem barriga. Mas a minha é grande. Eu falei, não, você tem uma barriga. E é muito gostosa. E é muito gostosa de apertar. E eu vou apertar, eu vou pegar você. Eu comecei a correr, vamos pegar. Tirar um pouquinho daquele foco. E nós começamos a perceber que aquilo estava incomodando uma criança de 6 anos, gente. E aí eu comecei, né, com uma outra ação dentro da sala de aula disso que eu estou fazendo com vocês, né? Só que uma fala bem diferente para a criança. O conhecimento do seu corpinho e aquilo que é bom e aquilo que você não acha bom. No final, fui tirar foto novamente, depois de várias brincadeiras, desenhos, várias inferências. No final, fui tirar uma fotinha, ela já estava brincando, estava fazendo pose, beijinho no ombro, eu me amo e eu me acho lindinha assim mesmo. Então, o que que eu consigo perceber de tudo isso? Aquilo que as pessoas estão sempre apontando, né? Uma beleza engessada, um biotipo engessado, que o nosso povo brasileiro não cabe, lógico que não, várias etnias, vários formatos, várias culturas, não nos cabe esse formato, né? Essa forma que todos temos que ficar ali entrando. E isso é um pouquinho perigoso, entra na psique, dentro dessa parte do corpo e alma e da sua psicomotricidade, e dos seus movimentos, e das suas ações, e daquilo que eu preciso ter a percepção. Quando isso vem para dentro da nossa aprendizagem, qual é a primeira sociedade que nós entramos fora da família? Primeiro, família, né? Já sofre um pouquinho com os familiares, mas coisa de primos e irmãos, irmãs. Mas o que vem depois? A próxima é a família. Da família é a escola. Então, ali na escola, começa a ter as primeiras percepções das diferenças e das suas atuações. E aquilo que eu, dentro de casa, eu tinha a minha zona de conforto, mas na escola já fica diferente. Então, na escola, eu começo a ter a percepção do outro e da outra. Aquilo que eu tenho de diferente e aquilo que eu tenho de igual. E aí é delegada na escola a responsabilidade dessa construção social, né? Então ali nós temos observando muito
os traços de superação do que a educação inclusiva. Nisso eu entro dentro da educação inclusiva porque a sua percepção corporal entra dentro de uma inclusão, seja a inclusão familiar ou seja uma inclusão escolar, dizendo sempre de todas essas idades, daquilo que eu preciso ter essa percepção. Nesse sentido, quando eu percebo que tem algumas diferenças, começam a vir essas percepções dentro da educação inclusiva, que é o debate entre o preconceito e o estigma, onde nós sofremos alguns preconceitos, nem todos nós conseguimos suportar, por isso que tem vários tipos de transtornos psicossociais. Entra dentro da psicomotricidade, porque é aquela criança e aquele adolescente que precisa de ter um movimento maior, uma percepção maior do seu corpo, o entendimento do outro e dentro da sua percepção psicossocial, dentro daquilo que se torna preconceito ou estigma. Do que é o preconceito, que é a opinião ou pensamento acerca daquilo que eu sou ou daquilo que alguém cujo tem uma análise do outro, né? Aí eu começo a ter os seus preconceitos. É um preconceito, eu não te conheço ainda, mas eu já tenho um conceito daquilo que eu nem sei se aquilo é uma verdade. E isso tem muito em empresas também, né? As pessoas entram e parece que você já tem um pré-conceito das pessoas que estão entrando. Trabalhei em RH gente, é o seu primeiro dia de trabalho, você não conhece as pessoas não te conhecem, mas as pessoas já olham para você, já tem um conceito, um preconceito formado, e até você mudar muito aquilo, principalmente no mundo feminino. Eu sempre disse nos meus treinamentos que mulher, desde pequenininha, as mulheres, elas olham muito uma para a outra e julgam muito. Então, tem essa parte também. Eu tinha das pequenininhas, ela não quer ser minha amiguinha. No meu, na minha sala, eu era coordenadora também, escolar, os toquinhos de gente, as perninhas nem alcançavam na, no chão. Eu falei, ela não quer ser a minha amiguinha. Eu falei, então não seja amiguinha dela, mas eu quero ser amiguinha dela. Então, não, então para de chorar e vai tentar brincar. Mas isso vai para a vida adulta também, né? Aquilo que carrega desses preconceitos. Dentro de um estigma. O estigma já é uma marca, né? É aquilo que já está marcado numa pessoa. Então, qual que é o estigma que você pode carregar e que as pessoas têm aquela marca, né? É, por exemplo, uma pessoa que já nasce com com uma percepção do seu agir e do seu pensar, porque veio de uma comunidade, então ele é estigmatizado, porque ele está dentro de uma outra sociedade que as pessoas têm um certo estigma, é uma certa marca que carrega. Então, alguma coisa que fez, alguma coisa que falou, ficou naquela marca e as pessoas pontuam sempre aquilo. E isso é muito perigoso, gente, porque aí entra muito um preconceito. E desses estigmas, o preconceito, ele é muito exacerbado. E dentro da escola, dentro de uma empresa, isso fica muito pesado para a pessoa carregar. E aí começam os transtornos, crise de ansiedades, tristezas profundas, e tudo isso dentro da sua percepção de corpo, de mente, de alma, percepção social. E nós precisamos muito ter essa atenção. Eu trago hoje nessa reflexão e ação. Qual é a nossa percepção de preconceito, de estigmas que possamos, sem às vezes nem perceber, fazer com o outro ou com a outra. Isso é saber viver, né? Como dizia a canção do Erasmo Carlos, né? Preciso saber viver. Então nós precisamos entender o nosso próprio conhecimento para conhecer o outro. O que é inclusão para você? Volta um pouquinho lá, por favor, no outro vídeo. Isso. O que é inclusão para você? O que é incluir? Eu estou virando um pouquinho ali porque eu estou vendo, tô vendo aqui para vocês o que é incluir, o que é preciso fazer e como agir.
Nós precisamos dessa aprendizagem de como incluir, de como agir, de como ter a percepção e a aceitação. Às vezes você não aceita o outro porque você não aceita a si próprio. Se eu não aceito, se eu não me aceito, por que que eu aceitaria o outro? Nós passamos nesse crivo muito grande da autoaceitação. Então, a minha tecla vai ser sempre o eu para entender o outro. A própria autoaceitação, a reflexão daquilo que eu preciso para que eu aceite o outro, para que eu veja no outro aquilo que eu não preciso, que não me incomode, mas realmente está incomodando quem? A mim mesmo. Então eu preciso ter essa percepção do que é inclusão e ensinar isso desde a infância, para as crianças também terem essa percepção de que eu posso incluir o outro, eu posso ter o outro sem que fique tão ofendido com as diferenças, sem que fique tão magoados ou chateados, porque nós somos seres diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Se nós olharmos para o nosso próprio corpo, você coloca uma mão sobre a outra, se você colocar na frente do espelho a metade do seu rosto e outra metade, nós não somos iguais em nós mesmos. Todo mundo, quando vai tirar uma selfie, tira 500 mil fotos aí sempre do mesmo lado. Por quê? É o seu próprio perfil, é o lado que você, é a sua própria imagem que você consegue perceber que para você ali está bom. Tira 500 mil fotos, mas só uma que você acha que está boa. Por quê? Porque é a sua própria percepção. Ah, eu não fiquei bem nessa foto. Ah, não, essa daqui não ficou boa, não. Ah, qual é a sua visão própria daquilo? Por que que não ficou boa? É o teu nariz, é a tua sobrancelha, é o teu cabelo. Em que momento que o olhar para si próprio já não está tão firmado naquilo que você realmente é? Nós temos hoje uma maquiagem daquilo que eu tenho da minha percepção de corpo e alma, haja visto nos celulares os filtros, não é? Nossa, rejuvenesce aí maravilhosamente muito bem. Os meus pés de galinhas, que não são mais os pés, é a granja toda, né? Na minha idade já não tem mais pé, é a granja inteira. Mas elas somem tudo, que maravilha. Mas o que sou quando olho realmente no espelho que não tem filtro? O espelho não tem filtro. Eu vi até na internet esses dias, assim, que... Ah, quer me ver sem nada, vai em casa, né? Vai lá em casa e me vê sem nada. Aqui eu vou usar filtro mesmo. Não, é uma forma de realmente você transmitir a sua imagem, né? Isso nós vemos muito no mundo artístico. É, aquela parte de refazer toda a face, e é corpo, e é tudo muito avivado, né? Para que o corpo seja perfeito, que o rosto seja perfeito, que a barriga seja perfeita. E as pessoas estão tão presas nesse mínimo que não percebe o máximo que é o estar bem, estar com saúde, estar com pessoas que você ama, ter a convivência social saudável, sorrir, chorar, sim, né, que é o intervalo da alegria e a tristeza. Não tem nada mais comum do que isso nas nossas vidas. É saber que nosso ciclo de vida é um alto e baixo constante, porque nos altos você está num um momento de tranquilidade, tem os momentos, né, que você está um pouquinho mais triste, só não podemos ficar nestes momentos muito tempo. É saber se reerguer, ter sempre um pensamento positivo, às vezes não é possível, tem todo um processo ao redor psicossocial, mas eu posso ter essa percepção a partir do meu eu. Então, a nossa reflexão e ação sempre vai ser pautado naquilo que eu preciso ter a minha percepção de mundo, a minha percepção de estar aqui, nesse espaço, nesse tempo e neste local. Para quê, por quê, para quem e com quem? E onde? Então, eu preciso ter essa percepção de um todo. E eu preciso levar ninguém leva ninguém, não. Eu preciso despertar, porque você pode despertar o autoconhecimento, eu posso despertar em vocês o autoconhecimento, a autopercepção e aquilo que você pode fazer de melhor, porque você
é o melhor para você mesmo. E não pode deixar com que nada e ninguém subestime a tua capacidade, porque você é capaz. Eu sempre falei para os meus alunos, desde a educação inclusiva, você é capaz dentro dos seus limites. Eu estava até falando com a minha filha esses dias, o que é educação inclusiva? O que é que sai da tal da normalidade? Por que que o sujeito não pode aprender dentro do tempo dele? Por que tem que ser um tempo em conjunto? Porque todos têm que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, nas mesmas velocidades, sendo que nós somos seres diferentes e nós podemos fazer essa diferença. Por favor, pode passar mais um? Eu tenho umas frases que são frases motivacionais e frases que nos auxiliam muito em termos a nossa própria percepção, a nossa própria conduta, aquilo que você tem toda a capacidade. Nunca deixe que nada e ninguém tire a sua autonomia, a sua percepção de mundo, de corpo, psicossocial, psicomotricidade, na sua inclusão, porque seja uma inclusão profissional, seja uma inclusão familiar, uma inclusão social, escolar, seja qual for, dê sempre o seu melhor, faça o seu melhor, porque você tem essa capacidade. A nossa reflexão e ação de hoje, nessa percepção toda, é que você buscando as suas percepções emocionais, tendo o teu autoconhecimento, tendo o teu domínio emocional, é o equilíbrio emocional, aquilo que tira o seu foco, que tira o seu equilíbrio, é você ter uma percepção e você ter a sua autoanálise de parar e pensar, não, espera aí. Eu preciso disso, realmente eu tenho que entrar nessa discussão, realmente eu preciso que isso, qual a diferença que isso vai fazer na minha vida, em que eu vou crescer ou em que eu vou diminuir. E a percepção da opinião dos outros, não se paute tanto nas opiniões alheias. Às vezes é opinião demais e conhecimento de menos. Formação Google está aí de monte, mas uma leitura, um bom aprofundamento em algum assunto, isso vai te levar à autonomia, ao teu conhecimento e à tua percepção. Como diz Antoine de Exupéry, do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. O que é essencial para você, que está invisível aos olhos dos outros? Mas é essencial para você. Então é você que tem que ter essa percepção. E nós somos únicos, né? Então, Antonia também diz assim, estou lendo aqui, tá, gente? Era uma pessoa igual a 100 mil outras pessoas, mas eu fiz dela um amigo. Agora, ela é a única no mundo. Você tem que ser o único. Nós temos a nossa impressão digital que não é igual a de ninguém, é sua. Então você é único e você é única. Qual é a nossa percepção? Qual é a nossa ação? Como que você pode ter essa percepção? Porque pode ter mil e outras pessoas, mas você é único, você é única. E nós precisamos ter essa percepção, porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você é responsável pelas tuas próprias ações. Então não adianta eu jogar para o outro e para outra, sempre falar, achar o culpado de tudo, não. E também ter a própria percepção de que eu precisava passar por isso para ter essa percepção hoje. Isso chama-se maturidade. E nós podemos criarmos as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes e jovens e adultos maduros, com uma percepção do hoje para o seu próprio futuro. E é muito gostoso porque nessa passagem pela vida, né, aqueles que passam por nós não vão sós e não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós, que também é do Pequeno Príncipe. Quem que você marca? Quais são as marcas boas que você tem deixado onde você tem passado? Quais são as suas histórias? Se for numa empresa, qual é a marca que você tem deixado como gestor, como professor, como mãe, como pai, como amigo, amiga, colega de trabalho, enfim, em todas as instâncias.
Quais são aquelas marcas boas? Deixe lembranças boas nas pessoas. Pensa um pouquinho antes de falar. Não se deixe isolar pela opinião dos outros, né? As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes, que vem de uma fala ai, dos direitos humanos, né? Então nós precisamos construir mais pontes do que muros entre as pessoas. Essa é a nossa reflexão e ação desta quarta-feira para você, Kátia Oliveira, com muito carinho, com muita gratidão por você ficar comigo nesta quarta, aqui, junto com o CB TV. É uma equipe maravilhosa, uma família e é um crescimento. E esse crescimento é compartilhado. Esse crescimento, ele é amado com vocês. Então é autopercepção, é a nossa reflexão, é a nossa ação. Até a próxima quarta-feira, Corpo e Alma, para que possamos ter o nosso entendimento um pouco melhor daquilo que eu vou entrar um pouco na parte de peso corporal. É bem interessante também, gente, esse conhecimento. E obrigada a todos e a todas. Espero poder ter levado vocês um pouquinho a essa reflexão de hoje, que é uma reflexão e ação. O que você pode fazer com todas essas reflexões? Que mudanças são necessárias e que você pode fazer? Coisas mínimas, gente. É você ter uma percepção mínima e você mudar um pouquinho aqui. Mudar não, ninguém muda ninguém, tá? Nós melhoramos. Hoje eu sou uma Kátia melhorada. Tem gente que piora a gente, mas nós precisamos aprender a melhorarmos um pouquinho a cada dia. Então, é uma melhora constante. Você pode ser um ser melhorado, aperfeiçoado e aperfeiçoado a cada dia. Obrigada a todos e a todas e até a próxima.